A Comissão de Assuntos Econômicos debate nesta semana o projeto de lei que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e aumenta a taxação sobre altas rendas. Sobre estes e outros assuntos, eu converso agora com o senador Isalci Lucas, que vai falar um pouco para a gente da expectativa, então, no Senado para essa semana. Oi, senador, boa tarde, muito obrigada por topar conversar com a gente. Boa tarde, Bia, eu que agradeço a oportunidade. Senador, já começo te perguntando mesmo dessa reunião da comissão sobre o imposto de renda. No finalzinho da semana, o relator, senador Renan Calheiros, disse que não tinha ainda previsão de alterações no texto. O que o senhor pode falar para a gente do que está sendo previsto, então, para essa semana e para possíveis ou não mudanças nesse projeto? Olha, eu vejo que essa matéria será aprovada. O relatório do senador Renan é um pouco diferente do que veio para a Câmara. Então, vamos ver qual o ajuste que será feito, principalmente com relação ao limite. O relatório do Renan tem uma limitação. Aqueles recolhimentos que já atingem 34%, não teria nenhuma incidência. Mas eu vejo que não haverá dificuldade na votação, não. Acho que será aprovado aí sem nenhuma dificuldade. Pode aparecer uma ou outra emenda para aumentar talvez o limite, mas acho difícil, ser aprovado. Eu acho que vai ser mantido o texto de R$5.000. O senhor acredita que demora ainda para esse texto ficar pronto no Senado, realmente esse relatório ser colocado ainda depois do debate de terça-feira? Olha, vai depender muito, da disposição lá do plenário, porque nós tivemos essa semana alguns problemas com relação aos vetos, a reunião do Congresso foi cancelada, tem aí a LDO também tramitando, então tem uma série de outros fatores que podem atrasar um pouco, mas eu acho que nesse caso específico não haverá grande dificuldade de aprovação, não. Senador, e chamar para conversa o nosso comentarista, João Belucci, para também fazer uma pergunta para o senhor. João, por favor. Senador, queria perguntar para o senhor qual que foram as tratativas em termos de acordos, porque na Câmara me parece que a questão do imposto de renda envolvia outros temas, como a PEC ou da blindagem, ou da garantia, enfim, ou das prerrogativas, a questão da anistia, enfim, teve algum acordo aí no Senado, ou como o governo ele navega em mares mais tranquilos no Senado, em termos de número, de parlamentares a seu favor, se não houve acordo, a oposição vai simplesmente chancelar o projeto que vier do Renan Calheiros? Não, na prática não há vinculação nenhuma, não houve nenhuma negociação com relação a esse projeto. Por isso que não vejo dificuldade de aprovação. Evidente que nós estamos aguardando a posição da Câmara com relação ao projeto da anistia, eu acho que tem voto suficiente para alterar o texto do Paulinho da Força, da dosimetria, e colocar a anistia geral e restrita. Aí vai para o Senado. Lá no Senado a gente vai ter que conversar muito. Há muita resistência, principalmente do presidente, mas vamos trabalhar isso. Acho que nada melhor do que muita conversa para tentar resolver isso. Os senhores já têm expectativa de quando, em conversas com o deputado Paulinho da Força, de quando isso pode avançar, senador? Porque está realmente com alguma dificuldade de tramitar para frente esse projeto na Câmara, inclusive por conta de possíveis resistências no Senado. Exatamente. Na prática, a bola da vez está com a Câmara. Nós estaremos aguardando. Não tem como a gente tomar nenhuma iniciativa antes de aprovação na Câmara. Eu vejo, de acordo com os dados dos líderes nossos, já há número suficiente para aprovar. Mas, de fato, a gente precisa agilizar para tentar o diálogo no Senado, que será, com certeza, um pouco mais difícil. O senhor diz número suficiente para aprovar com líderes na Câmara ou já conversas no Senado? E aí, dosimetria ou anistia? O que o senhor ouviu? Eu acho que no projeto da dosimetria será apresentado um projeto de anistia ampla. E aí, a informação que a gente tem do líder é que tem em torno de 278 votos já pela aprovação do destaque, da emenda e tal. E aí, aprovando isso, vai para o Senado. Aí que nós vamos trabalhar no Senado a aprovação do texto da Câmara. João, por favor.
O senhor enxerga, com relação especificamente à questão da anistia, o senhor enxerga que há possibilidade ali de votos, né? A gente teve a anistia, me parece, senador, que ela teve algumas ondas, né? E no momento eu classificaria que ela tá na baixa, né? Ela acabou arrefecendo um pouco. Se o senhor enxerga que com pressão popular, ou talvez ali uma nova articulação dos parlamentares, claro, desde que não envolva ocupação da mesa, como já ocorreu, mas se o senhor enxerga que existe alguma fagulha ali, alguma esperança de que essa onda possa subir novamente, especialmente no Senado, onde a oposição tem tido mais dificuldades? Eu vejo assim, né? Eu acho que tem voto suficiente hoje na Câmara. No Senado nós vamos ter que trabalhar muito, porque o próprio presidente tem trabalhado contrário à aprovação da anistia geral e restrita. Eles querem colocar também proporcional, dosando isso. Eu vejo assim, essa questão da dosimetria é um assunto do judiciário. A anistia é assunto do Congresso. Então a gente está invertendo a situação, mas vamos trabalhar no Senado. Hoje nós teremos mais dificuldade de aprovação no Senado. Senador, virando um pouco a página e falando de outro assunto importante, a gente também deve ter a indicação do próximo ministro, né, do Supremo Tribunal Federal por parte do presidente Lula. Tudo indica que Jorge Messias. O senhor enxerga que o clima para a recepção desse nome no Senado, onde ele será então ali sabatinado, está de que forma nesse momento? É evidente que haverá algumas restrições na sabatina. Muitas perguntas serão feitas, inclusive relacionado à CPMI do INSS. A gente viu aí que a CGU e a AGU não agiu corretamente com relação à CONTAG, ao Sindinap e à CONAFER, que foram as três principais instituições que roubaram o dinheiro dos aposentados. E por incrível que pareça, se não fosse a CPMI, essas três entidades sequer seriam fiscalizadas. Agora, depois da pressão, da prisão de alguns membros lá dessa organização criminosa, aí realmente a AGU e a CGU já disseram que, né, foi dada declaração falsa do Sindinap, também da CONTAG, porque eles não poderiam ter realmente o acordo de cooperação técnica assinado, e não podia mesmo, tem uma lei de 2014 que proibia, mas eles disseram que foram enganados, porque não foram alertados de que o irmão do presidente Lula era vice-presidente. E com relação à CONTAG, também que o presidente é irmão do primeiro secretário da Câmara, o Carlos Veras. Então, é óbvio que eles sabiam, não tem sentido achar que, não é, que ninguém sabia que o irmão do Lula era vice-presidente do Sindinap. Mas, de qualquer forma, agora já houve operação da Polícia Federal, o próprio ministro Mendonça já bloqueou 389 milhões lá do Sindinap. Então, mas isso evidentemente será questionado. Por que houve seletividade? Por que não houve realmente investigação nas três principais instituições que roubaram o dinheiro do INSS? O senhor vê que outros nomes teriam mais entrada? Se cogitou o nome de Pacheco, por exemplo, mas aparentemente agora realmente é Jorge Messias o escolhido. O Pacheco, o próprio presidente Davi tem trabalhado muito favoravelmente ao Pacheco. Eu particularmente tenho alguma restrição, acho que ele fez o jogo do Supremo, não colocou realmente o Congresso no devido lugar. Acho que nós perdemos muito credibilidade com a gestão do Pacheco, inclusive com interferências a todo momento do Supremo Tribunal Federal nas atribuições do Congresso. Então, eu acho também que vai ter alguma restrição, mas de fato o governo hoje tem a sua base, né, suficiente para aprovar qualquer que seja o nome, né? Vamos sabatinar, vamos questionar, mas o governo tem uma ampla maioria no Senado hoje. Para a gente caminhar para o fim, volto a chamar o João Belucci para fazer uma pergunta. João, por favor, seu questionamento. Senador, com relação voltando um pouco à CPMI do INSS, muito se especulou, né, não há confirmações ainda de que poderia haver envolvimento de senadores e do setor bancário, e aparentemente foi um tema que deu uma esfriada, que, né, nessa prateleira de poder, o senhor acredita que há envolvimento de senadores e do sistema bancário, e se sim, se as investigações chegarão nesses atores? Olha, eu já não tenho dúvida nenhuma que há sim envolvimentos de autoridades, seja senadores, seja deputados, sejam
ministros e servidores do INSS. Agora, infelizmente, o governo tem blindado, né? Infelizmente, eles têm sequestrado a CPMI. A CPMI é um instrumento da minoria e que, lamentavelmente, depois de serem surpreendidos com a votação e indicação do presidente e do relator, né, houve uma mudança na composição, porque nós constituímos a CPMI com blocos, depois foram desfeitos os blocos, aí mudou um pouco a composição. Então o governo tem blindado, o governo tem protegido realmente, não é, essas pessoas que assaltaram. Mas como nós aprovamos muitas quebras de sigilos, não é, seja COAF, seja RIF, não é, sigilo Receita Federal, isso já nos deu bastante elementos e mostrando realmente para onde o dinheiro foi. E aí fica mais fácil de você chegar nos atores aí, nas pessoas que ficaram com dinheiro. Mas a gente percebe que o modus operandi é muito parecido, tanto da Conafé, quanto do Sindinap, quanto da Contag, e agora dessas Amar Brasil e também do Careca do INSS, o esquema é o mesmo. Arrecadavam através de conversas e provavelmente propinas com servidores do INSS, eles permitiam descontos em blocos, então milhões e milhões de aposentados tiveram seus descontos, mesmo com parecer contrário, mesmo com a legislação contrária, eles sempre conseguiram para que essas instituições pudessem receber o desconto assistencial do INSS. E depois todos eles montaram várias empresas laranjas para realmente lavar o dinheiro. Então o modus é o mesmo, a gente já percebeu isso, já temos os dados para isso. Agora, o governo está brindou a quebra do sigilo do ministro Lupe, brindou realmente a convocação do Frei Chico na última reunião, que é vice-presidente da Contag, que teve 389 milhões bloqueados agora. Então, eu espero que a gente consiga, independente da pressão da base de governo, que comemora, inclusive, quando impede a aprovação de alguns requerimentos, mas nós vamos continuar insistindo, vamos reapresentar requerimentos para que a gente possa aprovar. E vejo também que nós vamos entrar agora no consignado, e no consignado, evidentemente, tem várias instituições financeiras que também vão entrar, não é, nesse foco, porque também houve muito desvio de recurso com relação aos consignados. E na sequência, ainda temos o seguro defeso, né? Só lá no Maranhão são mais de 600 mil pessoas recebendo. Agora a Polícia Federal recentemente esteve lá e aí já cancelaram 130 mil pessoas que recebiam indevidamente o seguro defeso. Então, são esses 3 pontos aí que a gente deve aprofundar agora nas próximas etapas. E, senador, para a gente fechar, terça-feira agora tem votação lá na Comissão de Orçamento, né, da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a partir das 10 horas da manhã. Qual que é a expectativa do senhor? Olha, a expectativa nossa é que acontecesse, né? Semana passada, na quinta-feira passada, a votação, pelo menos do veto e também da LDO. Porque nós temos problema de prazo, né? Se a gente não votar essa matéria até dia 21, que está marcado lá na Comissão Mista do Orçamento, nós teremos dificuldade pelo tempo, pelos prazos, de aprovar a LDO esse ano, a LOA esse ano. E não aprovando, isso é ruim para o governo e é ruim também para os parlamentares. Por isso que eu acho que essa semana vai ser uma semana importante na definição da pauta, não é, da CMO e também do Congresso Nacional. Perfeito, conversamos agora com o senador Isalci Lucas, do PL. Senador, muito obrigada pela participação e pelo tempo para falar com a gente aqui no Fast News, segunda edição. Eu que agradeço, um abraço. Uma boa tarde para o senhor.